Lorenta, né? Então, eu deixei para colocar na hora. Calma aí. É verdade. Ontem no quarto A, no quarto 3, teve o Peru também. A menina falou assim, gente do céu, eu vou morrer de calor aqui. Aí ela foi começou a fazer isso aí, do mesmo jeito que você está fazendo. Então, peraí que tá quase. Aê! Acho que tá bom, né? Tá bom. Então, professora, eu escolhi o Peru, não foi por nenhum motivo muito nobre, não. Foi justamente pela roupa, porque quando você falou que tinha que se caracterizar, eu joguei no Google e a primeira imagem que eu vi mais fácil era essa daqui, porque eu pegaria uma touquinha da minha filha, né? E até então eu não sabia o nome disso daqui, né? Mas o meu sogro sempre usa na fazenda dele, porque é muito frio. Aí eu falei, é esse, tá perfeito. Então foi escolhido em cima da roupa. Tá bom. E aí depois eu vi que, na verdade, o nome que eles dão para esse daqui é o poncho, né? E para isso daqui é o chulo. Mas assim, eu escolhi uma vestimenta masculina, porque as mulheres lá geralmente não vestem dessa forma. Mas como era o mais fácil, eu escolhi, lógico, essa vestimenta masculina, até pela facilidade. Bom, o Peru, ele é uma república democrática representativa, né? O presidente, ele é o chefe de Estado e de governo e ele é eleito por um mandato de 5 anos. E ele não pode buscar uma reeleição imediata. Quando eu escolhi o Peru, eu mal sabia da confusão política que iria acontecer nas últimas semanas, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho dessa confusão política, porque, na verdade, ela também interfere nos direitos fundamentais. O Peru, ele faz parte da ONU, né? E o país, ele ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos em 1980. E ele reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 1981, porque o país ele enviou um instrumento, né? Ele declarando que ele reconhecia a competência da Corte Interamericana. Então, assim, falando um pouquinho dessa crise política, o Congresso peruano, ele destituiu um presidente chamado Martim Vizcarra. Esse presidente ele foi destituído pelo Congresso por incapacidade moral permanente. Na verdade, ele estava envolvido com algumas acusações de corrupção. Só que esse presidente ele era muito popular lá no Peru. Então, após a destituição dele, ocorreram uma série de manifestações no Peru, né? E acabou que eles, no último sábado, foi dia 14, dia 14, na capital Lima, morreram 2 pessoas, um homem de 22 anos e outro de 24, e algumas pessoas ficaram feridas e ainda tem várias pessoas desaparecidas. Esse episódio, de sábado, as Forças Armadas lá do Peru, eles alegaram que eles estavam atuando em defesa do povo, mas assim, diante de tudo que eu venho lendo na mídia, houve um excesso, né, em relação a essa repressão das Forças Armadas lá no Peru. Inclusive, eu vi uma notícia também que o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, eles anunciaram agora na segunda-feira, dia 16, que eles enviariam uma missão ao Peru para investigar possíveis violações de liberdades fundamentais, porque eles caracterizaram o uso desnecessário e excessivo pelas forças de segurança lá do Peru. E também prisões, várias prisões sem o devido processo. Até eu li uma mensagem aqui do porta-voz da ONU, que ele fala o seguinte: qualquer uso da força pelas forças de segurança deve ser razoável, legal e proporcional ao nível de ameaça, e que as armas de fogo não devem ser usadas para controlar as manifestações. Bom, o que aconteceu? Essa manifestação aconteceu primeiro, porque o Martim foi destituído do cargo e no lugar dele entrou o Merino, que era o presidente do Congresso. E o povo peruano não aceitou e pediu que Merino renunciasse. Então, assim, nessas manifestações, o principal pedido do povo peruano foi a renúncia de Merino, né? Eles não, assim, pelos depoimentos que eu li, o povo peruano, em nenhum momento eles falam que não houve
corrupção pelo aquele presidente destituído, que está sendo investigado, né, o Martin Vizcarra. Só que ele é um presidente muito popular. E as próximas eleições já seriam em abril de 2021. Então, eles acharam que o Congresso atuou de forma equivocada, né, e solicitaram a renúncia de Merino. Então, Merino, depois de 5 dias no cargo, ele resolveu renunciar para tentar controlar um pouco essa crise política no Brasil, no Peru. Então, no lugar dele entrou Francisco Sagasti para assumir a chefia interina do governo. Então, assim, ele foi o terceiro presidente peruano em menos de 2 semanas. E ele tomou posse, né, e pediu à população que mantenha a calma. Bom, eu falei um pouquinho sobre essa questão política porque eu achei relevante justamente pelas notícias da Comissão de Direitos Humanos de estar acompanhando todo esse processo. Mas, assim, como você pediu, a gente tem que estar apresentando alguns casos, né, que foram levados para a comissão ou para a corte, enfim. E aí, eu achei 2 casos, na verdade, um já foi citado em aula, né, pela senhora, e eu não sei se é relevante ou não eu comentar alguma coisa a respeito dele, mas como tem que apresentar um caso, eu vou falar sobre o caso Miguel Castro versus Peru, que foi levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, em maio de 1992, uma senhora chamada Sabina Astete, ela enviou uma denúncia à comissão, né? Como a senhora bem colocou durante todas as aulas, a primeira entrada seria na comissão, que é quem realmente recebe essa petição. E essa petição ela foi assinada por pessoas que se identificavam como membros da comissão de familiares de presos políticos e prisioneiros de guerra. E em 2004, a comissão levou esse caso para a corte. Mas o que seria esse caso? No dia 6 de maio de 1992, lá no Peru, eles começaram a colocar em prática um plano de remoção de presos do presídio Miguel Castro. Então, por isso o nome da ação. Na verdade, esse nome, Miguel Castro, era o nome do presídio lá no Peru. E nesse momento o país ele vivia uma crise constitucional. Tinha um presidente lá, Alberto Fujimori, né, só que ele contou com o apoio das Forças Armadas, ele dissolveu o Congresso e ele fez às vezes de ditador. E aí nessa época da remoção, né, da transferência do presídio, algumas presas, inclusive no presídio feminino, né, presas mulheres, né, elas foram acusadas de fazer um motim, né, durante essa transferência. Mas, na verdade, havia uma testemunha lá que garantiu que não houve nenhum motim por parte dos presos, mas foi feito um verdadeiro massacre contra esses presos lá no presídio, né? E houve todo o processo investigatório, né, a audiência com várias testemunhas, e no final, a sentença da corte decidiu pela violação pelo Estado do Peru, né, no que tange à vida de 41 internos que foram mortos, né, também violação ao direito à integridade pessoal, os direitos às garantias judiciais, a proteção prevista na Convenção Americana, investigação efetiva num prazo razoável, porque até então não houve investigação por parte do Peru, e solicitou que houvesse a identificação e a punição desses agentes que estavam envolvidos nessas violações. E, além disso, a Corte também determinou no campo, né, da responsabilização e da reparação, ele determinou que o Estado garantisse a entrega dos restos mortais dos internos que foram mortos, né, a realização de ato público com a finalidade que fosse reconhecida uma responsabilidade estatal, a oferta de tratamento médico e psicológico às vítimas, a criação de programas em educação de direitos humanos, né, para as forças de segurança lá do Peru, e a inscrição dos nomes de todas as vítimas em um monumento público, que lá no Peru é chamado de O Olho que Chora. Na verdade, assim, eu vi uma similaridade grande na decisão da corte com o caso Lacantuta, da Universidade Lacantuta, que já foi discutido em sala, né, em relação a essa reparação de danos.
na medida do seguinte, eles determinaram que essas vítimas também fossem incluídas nesse monumento público, né, do Olho que Chora, e determinaram também que o Estado providenciasse um treinamento para as forças de segurança envolvidas. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante foi que a corte, além do caráter repressivo, né, que tem a questão da reparação dos danos morais, também tem um caráter preventivo para que não ocorra atos como esse, né? Então, assim, questão de treinamento, né? E questão de divulgar para a população o que realmente está sendo feito, né? Para que se puna, para que se investigue as pessoas envolvidas. E o caso Lacantuta, que foi da Universidade de Lacantuta, que já foi citado em sala, foi um massacre que ocorreu em 92 também, quando os integrantes do grupo chamado Grupo Colina, eles entraram lá na universidade e detiveram 9 estudantes e um professor, né? E aí toda a história já foi contada, né, em sala, mas assim, as reparações da corte foi que o Estado do Peru determinasse a responsabilidade criminal, punisse os responsáveis, né, fizesse a busca e a localização dos restos mortais das vítimas, realizasse no prazo de 6 meses um ato público de reconhecimento da responsabilidade, né, e assegurar que essas 10 pessoas declaradas como vítimas fossem apresentadas nesse monumento que eu citei anteriormente, que é o Olho que Chora, e publicado as partes da sentença da corte num diário oficial de grande circulação. Então, assim, é uma preocupação da corte para que realmente a população tenha ciência de que algo está sendo feito, né, de que houve realmente uma sentença por parte da corte. Além disso, prestar a todos os familiares um tratamento adequado, medicamentos, e implementar programas de educação e direitos humanos, que foi a mesma questão lá do caso que eu falei anteriormente, e além da indenização, né, dano moral e dano imaterial. Então, esses 2 casos é o que eu apresentei rapidamente, mas, assim, tendo em vista a situação atual, a situação política pelo qual o Peru está passando, além desses 2 mortos, várias pessoas feridas nesse massacre, né? Eu digo massacre, mas assim, é uma força repressiva por parte da força de segurança lá do Peru, mas que de certa forma foi excessiva. E ainda tem várias pessoas desaparecidas que ainda não foram encontradas. Então, esse presidente eleito, que foi agora também presidente do Congresso, presidente interino eleito, na posse dele, ele também disse que se empenhará na busca dessas pessoas desaparecidas, e a ONU, com o envio dessa comissão, né, não sei se seria esse o nome, mas para o Peru, para justamente garantir que haja esse respeito aos direitos fundamentais que foram até então, é o que se parece que tenha sido, foram então violados durante esse movimento popular lá. Então é isso, professora, acho que eu falei o que eu precisava falar. Vanessa, ficou ótimo. Você pegou o contexto atual. O Peru, historicamente, ele já tem problemas envolvendo direitos humanos, né? Não pensem que vocês vão escolher os países e vão estudar uma história e que está tudo normal agora. Isso ainda mais no Peru, né, que a gente tem acompanhado o que tem acontecido. Então, a sua apresentação ficou ótima, porque você pegou o atual contexto e você pegou casos. Para fechar mesmo, porque você pegou os principais casos, só lembrar aqui, você falou do Lacantuta, que foi o desaparecimento forçado, né, dos 9 alunos com o professor, e aquele caso também, porque eu sempre, já falamos em sala de aula também, para fechar os casos mais discutidos. Hoje, se estivéssemos em um evento de direitos humanos e fosse falado do Peru, Lacantuta apareceria, esse caso aqui apareceria. São casos que são discutidos no âmbito da graduação, da pós-graduação, mestrado, até em doutorado. Esse caso, esses que você falou, e o caso da professora Loyasa Tamayo, que a gente já tinha comentado que também aconteceu no Peru. Meu professor não tem um minuto de paz, gente, também envolvendo a professora. Não, eu falo, porque eu não sei se vocês estão vendo o Chile lá, o Chile está lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos também por um problema com a professora.
O professor não tem um minuto de paz. Todo exemplo que a gente traz, parece que tem um professor no meio. A professora Loyasa Tamay, isso foi em 93, né, foi muito próximo dos casos que você comentou, acho que o Lacantuta foi um ano depois, uma coisa assim. E a professora, ela foi detida. Ela simplesmente foi detida. Ela não concordava com o sistema de governo, com a forma do governo, e ela foi detida e foi encaminhada, ficou presa, não podia fazer a defesa porque ela não sabia do que ela estava exatamente, ela não tinha conhecimento das acusações. Ela era transferida várias vezes para vários locais. Ela sofreu tortura, violência, abuso sexual, abuso psicológico, tortura psicológica, e passou anos sendo transferida para vários locais, sem poder ter advogado, sem poder fazer uma defesa, porque ela não sabia, não tinha um processo, não tinha nada. Simplesmente pegaram só que ela não morreu. Eles não mataram ela conseguiu sair viva, graças a Deus. E assim que ela saiu, por ela ter ficado muito tempo nesse contexto de violação de direitos humanos, ela tentou de todas as formas dentro do Peru a responsabilização de quem tinha feito. Esses problemas que você mencionou, de não conseguir resolver internamente, as pessoas levam os casos para a Comissão Interamericana, foi o que ela fez, ela conhecia o sistema interamericano, levou o caso para o sistema interamericano, a comissão recomendou ao Peru as devidas reparações, muito semelhante ao caso Lacantuta, só que no caso dela, ela estava viva. E ela alegou a violação do direito à vida. Só que a corte entendeu que houve, o Peru não cumpriu, o caso foi encaminhado para a corte, o Peru foi condenado, e a corte entendeu que houve violação também do direito à vida, mas pela destruição dos projetos de vida da professora. Então, como ela passou grande parte da vida dela presa, sem saber o que fazer, até me lembrou um livro aqui, depois eu vou mencionar aqui com vocês, ela conseguiu essa condenação e o Peru pagou as indenizações devidas, mas assim, pagou a indenização, puniu alguns responsáveis, mas destruiu o projeto de vida. Então, você pensa uma pessoa que tem uma história e esses projetos são destruídos, o que fica? A parte do humano, né? Então, existem reparações, mas é uma questão muito complicada, né? Quando a gente vai analisar ali o estrago que é feito na vida de uma pessoa, os danos que são feitos, é muito difícil uma efetiva reparação. Às vezes, não é o dinheiro, né? É muito complicada essa situação. Então, parabéns, ficou ótimo. A Vanessa, muito completa a sua fala. A gente citou aqui alguns casos, e esses casos, principalmente de desaparecimento, de pessoas que não concordam com alguma coisa, vai lá, a pessoa some com as pessoas e não encontra, depois é condenada a entregar os restos mortais, olha que ponto que chega, né? Isso me lembra um livro, eu não sei se vocês já leram, uma obra de um autor que se chama Franz Kafka. Vocês já ouviram falar do Franz Kafka? Quem aqui já ouviu, já leu ou já ouviu falar do Franz Kafka? Eu já li. Você leu Li qual? o Metamorfose e tentei ler o Processo, só que eu achei o processo meio, sei lá, não me pegou a leitura. Não te pegou? Engraçado, geralmente Não, o as processo... pessoas não conseguem a metamorfose, o processo as pessoas conseguem. Não, igual. O processo, eu achei ele meio monótono, assim. É interessante, assim, o tema que ele aborda, tanto que vários advogados falam sobre o livro dele. Mas o Franz Kafka, eu achei legal, eu só não gostei do final. Eu acho que... Mas é uma coisa assim, é surrealismo. Então... É exatamente o ponto. A característica do Kafka é o surrealismo. Gente, eu recomendo que vocês tentem ler. Vocês não podem sair da faculdade sem ler Metamorfose, claro, do Franz Kafka, mas o processo. Vitor, tenta de novo, tenta. Porque qual que é a característica do Kafka? Você tem que, toda vez que vocês forem ler um autor, conheçam o autor primeiro. Toda vez que vocês forem ler um livro. Então, vamos supor que vocês vão começar a ler qualquer livro. Vamos supor, vou pegar um exemplo. Eu gosto muito do Kafka, pela forma que ele escreve, ele viveu muitas coisas que vai dar aquela sensação. Cada um tem uma característica por causa da sua história.
Eu me especializei muito em direito e literatura, e especificamente a literatura inglesa e a brasileira. E alguns outros, mas gosto muito, principalmente, de Shakespeare no direito. Muito mesmo. Você tem que compreender o autor primeiro, o que ele viveu, o que ele passou, para você depois ler a obra dessa pessoa. Para você entender por que ele escreve daquele jeito. O Kafka é um autor que você tem aquela sensação, quando você está lendo o livro, principalmente o processo, você não sabe se aquilo é um sonho ou é realidade. Não sei se você teve essa impressão, Vitor. O Kafka, intencionalmente, ele quer passar essa sensação para quem está lendo. Sabe aquela sensação que você está lendo algo que você não sabe se no final foi um pesadelo que a pessoa teve, ou se aquilo é realidade e a pessoa está vivendo aquilo? Você não sabe o que vem ali. Essa é o surrealismo, essa característica do Kafka. E o livro dele, O Processo, eu não vou dar spoiler aqui de jeito nenhum, não vou falar o que acontece no final. O Vitor disse que não gostou, mas eu não vou falar o que acontece. Acho que você tem que ver. Mas é simplesmente um homem que acorda e algumas pessoas entram no apartamento dele, onde ele está dormindo ali, ele já tem que trocar de roupa, organizar tudo, porque alguém vira para ele e fala assim, você está detido. E ele pergunta, por quê? Por que eu estou detido? O que eu fiz? E em nenhum momento ninguém fala. Só que você está detido, mas de repente ele sai para trabalhar. Ele trabalhava numa empresa de seguro. É um detido que a gente fica tentando entender que hora que essa detenção vai chegar. Mas ele está detido, existe um processo. Na verdade, assim, você está sendo acusado. Mas cadê o processo? E ele passa ali o livro tentando encontrar esse processo, tentando achar as acusações para ele poder fazer a defesa. Só que ele não consegue achar esse processo. O Kafka adora deixar a gente agoniado. É uma das características dele, essa agonia. Então, dá aquela sensação, parece que a gente está vendo um sonho e fica ali pensando. A pessoa fica procurando o processo o tempo inteiro, fica procurando para poder fazer a defesa, para não ser detido. E é uma história de um livro que você, no final, ele tem um final aí bem, vou colocar assim, surpreendente. O Vitor não gostou, mas é interessante para vocês verem se esse processo aparece, se esse processo não aparece, se uma pessoa pode ser condenada sem o processo, o que vira. E vocês vão ter essa sensação o tempo inteiro, quando vocês estiverem lendo esse livro, se é sonho ou se é verdade, se isso realmente está acontecendo por algumas coisas que acontecem no decorrer do livro. Os livros do Kafka são extremamente acessíveis, até quando vocês vão na livraria, vocês conseguem achar o processo, por exemplo, até nos livros de bolso, que fica vendendo ali pequenininho, tem o processo. Uma vez eu comprei o livro Processo, eu tinha que dar uma palestra do livro Processo lá em São Paulo. Eu tinha esquecido meu livro aqui em Anápolis. Se eu não me engano, estava com o Antônio também. O Antônio, ele pega os livros lá no NPDU, e eu achei que estava comigo. Eu consegui comprar numa banca de jornal, que eu estava passando na rua, de longe. Foi Deus que iluminou. Quando eu olhei, estava lá, o livrinho verde, numa banca de revista, de jornal, assim, no meio da rua, tinha umas rodinhas assim, estava lá. O Processo de Franz Kafka, foi o que me salvou. Então, é um livro que você acha em qualquer lugar, tá? Muito interessante. Conheçam Kafka e tentem ler. Vitor, tenta ler o Processo de novo, depois me conta. Beleza, eu só vou ter que terminar 2 livros aqui e depois eu leio. Tá bom. Gente, leiam o Processo. Vanessa, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só pedir para você escrever o nome do autor no chat. Vou escrever aqui. Metamorfose é um dos livros mais famosos dele. Muito bom também. Professora, você é especialista em literatura brasileira, alguma coisa assim? Eu gosto muito, Direito e Literatura, eu faço parte da Academia Brasileira de Direito e Literatura, e sempre que tem os eventos lá em Minas, eu sempre estou ali, dando uma movimentada. O último que eu apresentei foi as peças de Shakespeare e o Direito. Eu fiz Rei Lear e o Mercador de Veneza, mas eu quis explorar o Rei Lear. Franz Kafka, o nome está aí. Tá? Tem um grupo de pesquisa lá no NPDU, Direito e Literatura.
Quando a gente voltar presencial, eu desativei alguns, tive que manter alguns e desativei, mas quando a gente voltar presencialmente, a gente retoma. E era bom, muita gente participava. Tinha que ver no dia que a gente discutiu Les Misérables e o direito. Nós ficamos lá, nós até perdemos a hora. O grupo de Shakespeare e o direito, nossa, tem até alguns alunos que, quando eu faço alguma postagem, vai lá e escreve embaixo assim, Shakespeare, volta. No meio do nada ali, os alunos vêm e falam. Então, é muito legal, tá? Quando vocês conseguirem relacionar Machado de Assis, enfim, Lima Barreto, outros também, vocês vão gostar muito. Vocês vão começar a ver o direito de uma forma diferenciada. Tá? E fica o convite aí para quando a gente reativar o grupo de pesquisa de Direito e Literatura, tá? Gente, vamos lá. Cadê? Natália, Ana Luísa? Tudo certo aí? Sim. Certo aí na Alemanha? Sim. Como que vai ser? Primeiro essa é de dupla, né? Natália fala primeiro, depois a Ana Luísa. Eu vou falar primeiro e depois ela fala. Beleza, então vamos lá, começando. Tá. Eu e a Ana Luísa, né, estamos aqui apresentando sobre a Alemanha. Eu vou falar primeiro sobre o sistema de direitos humanos lá. A Alemanha ela é signatária de vários tratados da ONU, né? Como o Pacto Civil, o Pacto Social, Convenção de Antirracismo, de Direitos das Crianças, Direitos às Mulheres, e vários outros protocolos que a ONU deixou com que ele assinasse. O protocolo adicional da Convenção contra a Tortura e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência entraram em vigor em 2009. Ele foi o primeiro país europeu a ratificar o protocolo adicional da Convenção dos Direitos Humanos, Direitos das Crianças. O governo federal, ele preza muito a proteção contra a discriminação e racismo, se empenha muito contra a pena de morte, pela participação política e a luta contra o tráfico de pessoas. Todo mundo sabe, né, que a ONU foi criada em 1945, mas a Alemanha só entrou em 1973, porque a ONU via a Alemanha como um país inimigo. Posteriormente, depois da divisão da Alemanha no início da Guerra Fria, aí que ficou mais difícil ainda para a Alemanha entrar, os dois estados da Alemanha entrarem na ONU. Então, eles viram que eles precisavam entrar em um consenso para poder conseguir entrar na ONU. Então, eles assinaram o Tratado de Base, que fazia com que a Alemanha Ocidental abrisse mão da representação internacional para que os dois conseguissem, cada um representasse o seu povo, porque a Alemanha Ocidental era capitalista e a Alemanha Oriental era comunista. Isso eles assinaram em 1972. Depois de 28 anos que a ONU foi criada, eles pegaram e fizeram esse assinado. Em 18 de setembro de 1973, eles foram admitidos, os dois estados ocuparam duas fileiras entre Gâmbia e Gana. A Alemanha Ocidental, por ter sido antes, né, a representante internacional da Alemanha, ele não foi o primeiro contato deles com as entidades, né, internacionais. Eles faziam parte, eram um dos mais ativos nos órgãos especializados da ONU, como a Unesco e a FAO. O status do Estado, ele era como ativo, mesmo não fazendo parte da ONU ainda. Já a Alemanha Oriental, por ter sido representada durante muitos anos pela Ocidental, ele teve um pouco mais de dificuldade com a aproximação. Na ONU, os dois estados alemães, eles mantinham um tratamento de distanciamento, porque eles eram muito divergentes em questão política e tudo, mas isso nunca atrapalhou eles ali, eles viviam mais de aparência. Mas até 1990,
Eles viveram ali separados, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, e depois disso, eles reunificaram a República, e aí ficou a República Democrática, que era oriental, deixou de existir, e ficou a República Federal da Alemanha, que passou a representar ali o Estado alemão. A Alemanha, ela foi de 2013 a 2015 e 2016 a 2018 membro do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. A Alemanha é um dos países mais ativos entre os 47 países membros do Conselho Europeu. Ele tem aquele empenho da proteção dos direitos humanos, do Estado de Direito e a democracia em toda a Europa. Só isso. Obrigada, Natália. Ana Luísa? Eita. Bom dia. Parece uma moça Bom dia. um pouco bêbada para o casamento. Eu vou falar num caso aqui entre a Alemanha. Não chegou ainda, na verdade, eles estão tentando evitar que vão para o Tribunal de Haia, que seria o caso da Alemanha, no caso de genocídio contra os povos Herero e Nama, que são, no caso, descendentes não, que compreende a atual Namíbia. O caso foi o seguinte: entre 1904 e 1907, ainda no século XX, tropas alemãs esmagaram de forma violenta, né, a revolta de dois povos que em suas colônias na África, no sudoeste da África, que no caso houve a morte de mais de 100 mil pessoas dos povos Herero e Nama. Nisso, passaram-se muitos anos, vários políticos alemães reconheceram mesmo, chegaram a pedir desculpa, mas não reconheceram de fato a ideia que houve um genocídio, tentando sempre evitar essa palavra. Nisso, em 2015, o presidente do parlamento, Norbert Lammert, usou a palavra, finalmente, genocídio, para descrever os atos que foram acontecidos na Namíbia, e nisso ele ele esteve presente junto com o governo da Namíbia, e eles buscaram uma forma de reparação, e nisso evitando a corte, até então. Só que o que acontece? O governo da Namíbia e o governo dos alemães estão tentando fazer um acordo entre eles, excluindo os descendentes dos povos que foram massacrados, que eram o povo Herero e os Nanama. Nisso, os dois representantes desses povos tentam buscar junto à corte, no Tribunal de Haia, que eles façam parte dessa negociação e recebam a reparação monetária para conseguir reparar os danos causados até ali. O negócio é que a Alemanha tenta, de toda forma possível, evitar que haja essa reparação individual para os povos e oferta uma reparação a nível de reparação social, como se estivesse, no caso, dando um apoio ao governo em si da Namíbia e não aos povos que foram prejudicados, porque uma vez que os dois representantes querem que todos os descendentes, que já compreende cerca de 1 milhão de descendentes, tenham uma reparação individual, a Alemanha busca evitar isso de toda forma possível. E nisso é isso. Acho que é isso. Só consegui informações até o ano de 2015, não sei, infelizmente, como está atualmente o processo, mas eu sei que é isso, e também os dois povos, eles tentam evitar, né? Na verdade, eles estão sendo muito contra esse apoio só entre os dois governos, excluindo os dois, e é isso. É isso. Exigindo indenização. Que bom. Obrigada, Natália. Obrigada, Ana Luísa. Parabéns aí pela pesquisa em relação à Alemanha. Bom, como elas falaram, a Alemanha integra a Organização das Nações Unidas, a Alemanha integra o Bloco Europeu, a União Europeia, a Alemanha integra os órgãos da União Europeia, a Alemanha integra
o Sistema Europeu de Direitos Humanos, então, em qualquer momento, a Alemanha pode ser processada no Sistema Europeu de Direitos Humanos, na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, a Alemanha... e a Alemanha tem também vamos só pegar aqui, pegando o gancho do que elas falaram, porque a Alemanha é um país que é extremamente aberto a tudo que envolve o sistema internacional. É claro que o governo vai variar muito. Tudo está ligado ao perfil da pessoa que está ocupando o cargo, principalmente primeiro-ministro. Então, se você tem uma primeira-ministra que é mais aberta aos direitos, você vai ter um perfil de direitos humanos mais liberal, mais aberto. Se você tem um governante que é mais fechado, tudo vai depender do sistema político, da forma de governo. Todo país funciona assim. Essa relação com o internacional depende muito do governo do país. Nos últimos anos, nós vimos uma Alemanha mais aberta. Então, por exemplo, quando nós vimos lá a crise migratória dos refugiados, por exemplo, enquanto muitos países estavam fechando as fronteiras para não ter entrada de refugiados, ou então estabelecendo um controle rigoroso maior, a Alemanha foi o primeiro país que foi lá e falou: nós estamos abertos para receber. E aí receberam muitas pessoas e depois tiveram um problema lá de fazer a integração social, porque receber a pessoa não é só receber. É complicado, porque receber a pessoa entra e fica. Tem que ter um programa de acolhimento para essas pessoas que chegam. O país tem que oferecer isso aí. Não tem como. Então, tem a questão da língua, tem a questão das culturas que são diferentes. Tentar lidar com esse choque cultural dessas pessoas que vêm com as pessoas que já estão na Alemanha. A Europa enfrenta uma crise migratória, isso é histórico, isso é desde das guerras, as pessoas, esses deslocamentos em razão de guerra, isso é histórico. Isso aflorou muito, principalmente no ano de 2014, 2015, 2016, aí deu uma parada, depois voltou, mas isso em razão das crises que acontecem lá no continente asiático, árabe, enfim. E a Alemanha tem um perfil um pouco mais aberto. A relação da Alemanha com a Corte Europeia é muito boa. Dificilmente vocês verão um atrito entre o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Alemanha. Mas, como eu disse para vocês, é um cenário. O governo do país, é ele que vai estreitar os laços com o internacional. Não digo uma pessoa, eu digo o sistema de governo de uma forma geral. Talvez um caso, até acrescentando o que foi falado pelas meninas, um dos casos mais recentes envolvendo a Alemanha na Corte Europeia de Direitos Humanos mesmo, para se chegar lá, a gente sabe, para chegar algum caso na Corte, o sistema europeu, lembrando, ele não tem comissão e corte. A gente já estudou que o sistema interamericano tem comissão e corte. No sistema europeu, eles extinguiram a comissão na década de 90 porque entenderam que a comissão só atrasava e vamos deixar uma corte única, porque é mais rápido em um órgão só. Então, o sistema europeu funciona com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, os seus respectivos protocolos adicionais a essa convenção e uma única corte. Então, vítimas podem levar os casos diretamente para a corte. E talvez um dos casos mais recentes, e isso acontece até hoje, são as discussões envolvendo o Holocausto. Nós estamos falando da Alemanha. É um país em que, em sua grande maioria ali, a questão do Holocausto está ligada à Alemanha. Claro que tinha outros países envolvidos, outros campos de concentração em outros países, mas a Alemanha sempre foi ali o centro de tudo isso. E até hoje existem essas discussões lá. E, recentemente, um ex-deputado, em algum momento de discurso, alguma coisa assim, ele negou o Holocausto. Ele culpou os judeus, houve uma culpa dos judeus, ele fez uma manifestação pública, falou isso, esse negócio virou uma confusão lá dentro da Alemanha. Então, o ex-deputado, ele vai lá, faz um pronunciamento, fala dos judeus, que eles tiveram a culpa no que aconteceu no Holocausto, e negaram o Holocausto. Eles falam que o Holocausto é mais para ser usado em discurso político, que foi um teatro,
Depois, eu vou colocar o nome dele aqui, se vocês olham o que ele falou lá. Enfim, ele negou o Holocausto. O que acontece? O que aconteceu? Ele sofreu um processo dentro da Alemanha. E ele foi condenado até a prisão, depois que ele falou isso de um ano para cá. Ele foi até condenado e ele foi recorrendo. Ele recorreu, é como se fosse a vara criminal lá. Lá tem um nome, ele foi condenado, ele foi recorrendo. Foi recorrendo para as instâncias, ele foi perdendo. Porque o que ele alegou? Ele alegou que o que ele falou foi a liberdade de expressão. Então, ele alegou um direito humano à liberdade de expressão. Eu tenho, na visão dele, eu tenho o direito à liberdade de me expressar e eu vou me expressar negando o Holocausto e eu vou me expressar dizendo que a culpa foi dos judeus. Foi isso que ele fez. A culpa não foi da época de ninguém da Alemanha. A culpa foi dos judeus. Tá, essa foi a alegação dele. E a defesa dele foi feita toda nesse sentido. Na liberdade de expressão, na liberdade de expressão, na liberdade de expressão. Ele perdeu na última instância, na Suprema Corte lá da Alemanha, ele perdeu, entendendo que não era liberdade de expressão. O que ele fez? Considerando que ele esgotou todas as vias ali dentro da Alemanha, ele levou o caso para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, o caso chegou ali na Corte Europeia. E aí dá para imaginar o que aconteceu. Porque a Corte Europeia, dificilmente ela vai fazer uma decisão, proferir uma decisão contra os valores que a Convenção prega. Então, o que aconteceu? O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, muito rapidamente, por ser uma corte só, os processos são mais rápidos, muito rapidamente decidiu e entendeu que o direito à liberdade de expressão, protegido, né, pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, não poderia ser invocado contra valores que o próprio sistema europeu prega. Então, eles entenderam que negar o Holocausto não estava amparado pelo direito à liberdade de expressão e ele perdeu na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, o que tinha que acontecer? A Alemanha, a justiça alemã, poderia cumprir as penas que ele sofreu nesse processo por ele ter. Foram duas situações no discurso dele, na fala dele. Ele negou o Holocausto e colocou a culpa nos judeus. A Alemanha não teve culpa no que aconteceu, toda a culpa do Holocausto foi dos judeus, e ele acabou negando, alegando que o Holocausto foi um teatro que aconteceu, enfim, fez toda uma fala que causou um clamor muito grande. Então, foi um caso muito recente que ele processou a Alemanha, né? Alegando que, na Corte Europeia, alegando que a Alemanha violou o direito à liberdade de expressão, e a Corte Europeia entendeu que negar o Holocausto não é uma forma de liberdade de expressão. Então, essas questões também ainda acontecem lá dentro. Depois, se vocês quiserem ver melhor esse caso, deixa eu colocar o nome dele para vocês aqui. Só a título de... Aqui. É o nome dele. Ele não é pastor. O nome dele que é assim, tá? Nem sei a pronúncia do nome dele. Em cima do O tem os dois pontinhos. É porque eu não estou achando aqui no computador. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar. Em cima do O... Ah, tá. Deixa eu escrever melhor aqui o nome dele. Aí, vai ficar melhor. Esse é o nome dele. Esse é o nome do parlamentar. Não confundam com pastor. Ele é ex-deputado. Porque o nome dele lá é assim. E tem treminha aí em cima do O, se vocês quiserem olhar. Aí o caso é... Isso. É um ex-deputado que fez um discurso e chegou a essa confusão toda. É o caso do negacionismo do Holocausto na Corte Europeia de Direitos Humanos. É o nome da vítima contra o país. Para fechar aí, a apresentação ótima que as meninas fizeram,
excelentes informações que vocês trouxeram sobre a Alemanha, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? A Natália, a Ana Luísa, a Vanessa, elas estão loucas para responder as dúvidas de vocês. Brincadeira. Deu para compreender tudo? Deu, professora? Deu? Deem uma olhada nesse caso, vocês vão gostar muito. Essa questão aí da Alemanha, essa questão do Holocausto, vocês já leram Hannah Arendt? Quem já leu Hannah Arendt? Alguma coisa de Hannah Arendt? Não? O professor Antônio nunca falou da Hannah Arendt para vocês? O Antônio, eu acho que ele falou, e o Bonomi parece que falou também sobre ela. Hannah Arendt? Gente, lê Hannah Arendt. Hannah Arendt criou uma teoria. Vou escrever aqui para vocês. Ela que criou isso aqui, ó. Banalidade do mal. Banalizar o mal. O mal ficou tão banal, as pessoas banalizaram o mal. É tanta... A maldade, porque assim, a gente tem uma visão do mal. Quem foi Hannah Arendt? Hannah Arendt foi uma judia que viveu o período do Holocausto. Ela viveu o campo de concentração. Ela foi para um campo de concentração na França, em Gurs, na França, campo de concentração de Gurs. E ela conseguiu fugir do campo de concentração e conseguiu fugir para os Estados Unidos. E ela ficou apátrida muito tempo, ela perdeu a nacionalidade dela e conseguiu a nacionalidade norte-americana depois que ela foi uma refugiada, ela fugiu do campo de concentração na época da Segunda Guerra. E ela se tornou uma jornalista e uma professora né? Ela era jornalista do The New Yorker e se tornou uma professora na universidade. E olha que situação, ela escreveu As Origens do Totalitarismo, ela escreveu A Condição Humana, ela escreveu vários livros que vocês já devem ter ouvido falar. Mas o mais interessante da Hannah Arendt é que ela, por ter vivido uma judia, olha isso, depois vocês vão atrás para vocês verem o negócio é uma judia que viveu o campo, viu muitos judeus serem mortos, perdeu muitos amigos, ela viveu os horrores de um campo de concentração, ela conseguiu fugir, foi para os Estados Unidos, conseguiu se estabelecer, ela se tornou jornalista, ela era colunista de um dos principais jornais dos Estados Unidos, se tornou uma professora de universidade nos Estados Unidos, ela conseguiu se reerguer depois do campo de concentração. O que aconteceu? Teve o julgamento dos nazistas, que foram pegos ali, depois foram aqueles primeiros de Nuremberg, né, teve o julgamento, depois tiveram outros julgamentos, mas depois de muitos anos, encontraram um dos principais nazistas na Argentina, porque assim, a busca pelos nazistas continuou. Um deles foi encontrado na Argentina, que trabalhava na linha de frente ali com Hitler e conseguiu fugir para a América do Sul. Então, se ele tivesse sido pego na época, ele teria sido julgado lá em Nuremberg, porque ele era da linha de frente. Se chamava Eichmann, ou Eichmann, depende cada um fala de um jeito. O nome dele é Eichmann. Encontraram o Eichmann lá, levaram... E o que fizeram com o Eichmann? Levaram para Jerusalém para ele ser julgado lá, na terra dos judeus. Então, encontraram... Ele foi preso na Argentina, ele foi preso em Buenos Aires, foi encontrado lá anos depois do que aconteceu no nazismo. O que a polícia fez? A polícia levou ele para Jerusalém. E você vai ser julgado na terra dos judeus. Aí criou um tribunal lá para julgar o Eichmann, que a gente fala muito de Nuremberg, mas teve o caso do Eichmann. O que aconteceu? Na época, Hannah Arendt, ela era a jornalista principal do The New Yorker. E o mundo todo mandou os jornalistas para acompanharem o julgamento de Eichmann, que é quase o nome do livro, né? Tem o livro, por isso que eu vou chegar no nome do livro para vocês lerem depois. E quem que o The New Yorker mandou? Porque os Estados Unidos estavam querendo assim, manda alguém que vai escrever. Porque antigamente, gente, jornal não era assim, aquele negócio que a gente passava
a reforma aqui do meu vizinho, ela é eterna, tá? Não era aquele tipo de coisa que a gente passava, você viu? Não, jornal antigamente era tipo ler um artigo científico. Então, falou, não, pega a Hannah Arendt, que viveu o nazismo, que viveu para acompanhar o julgamento desse nazista, para ela escrever para o jornal tudo o que estiver acontecendo lá. E era um sistema de receber os jornalistas, assim, ela foi, né? Ela pensou muito, ela refletiu muito, e ela segurou firme e falou, será que eu consigo acompanhar um julgamento desse? Porque ela viveu aquilo ali. E ela foi, né? Ela aceitou e foi, e ela chegou lá em Jerusalém, procurou a família, amigos, encontrou, porque ela, né, é judia, e estava ali, nossa, que honra, você vai, né, acompanhar o julgamento, você vai escrever, você vai ter a oportunidade de escrever por nós, que sofremos tanto, enfim. E ela ficou acompanhando, e ela estava lá acompanhando a universidade que ela trabalhava, esperando o que ela ia escrever, e ela acompanhando. E quando ela escutou a defesa do Eichmann, ele ficava dentro de um negócio de vidro, assim, né? Ele foi ouvido o tempo todo dentro de parece uma caixa de vidro, assim, um negócio. E os jornalistas acompanhando, todo mundo acompanhando aquele julgamento, e ela olhando. E ela ficou observando a defesa, porque a defesa dele foi como? A mesma defesa dos outros. Eu agi seguindo ordens. Todas as defesas foram assim. Se eu não fizesse, ia ser eu. Eu agi seguindo ordens. Existiam decretos, existiam leis, essa sempre foi a defesa dos nazistas. Então, eu agi seguindo ordens. Aí o promotor perguntava assim para ele, mas você não tinha noção. O que ele fez? Ele era responsável por transportar as pessoas para os campos de concentração. Ele que era o responsável pela logística de transporte. Tá. Vai cair aqui em cima de mim, certeza. E aí, foi perguntado para ele, você tinha noção para onde essas pessoas iam? Aí ele falava, tinha. Mas você tinha noção o que acontecia com essas pessoas que você era responsável pela captura e pelo transporte? Ele falava, tinha. Então, você sabia que essas pessoas estavam indo para campos de concentração e o que ia acontecer lá? E descreveram bem o que... Sim, eu tinha essa noção. Mas por que você fez isso? Porque eu estava agindo cumprindo ordens. Parecia um robô respondendo. A sensação é que quem leu, quem viu, quem tem mais facilidade para um filme, tem o filme, tá? Para vocês poderem ver, porque aí vocês vão ver a fisionomia que ficou muito bem retratado com a realidade. E ele falava, parecia um robô respondendo. Ele não demonstrava um sentimento. Ele não tinha reação de arrependimento, ele não tinha reação de alegria, ele não demonstrava nada. Parecia que uma pessoa estava ali só respondendo um robô, sem mudar nada. E a Hannah Arendt, e o povo cobrando, o artigo dela, cobrando, escreve sobre o julgamento. E a Hannah Arendt vem e consegue enxergar, criou uma teoria. Quando ela escutou aquele homem falando, ela falou assim, eu achei que eu fosse chegar e encontrar um monstro na minha frente. Ela começou a escrever isso. Eu achei que eu ia chegar no julgamento, que eu sentei, eu fiquei esperando entrar um demônio, um monstro, alguma coisa que remetesse ao medo, ao terror, ao pavor. E ela ainda fala, e assustadoramente entra um homem que parece um robô, um homem normal que parece um robô. E ela não escreveu o que o mundo esperou. Ela escreveu o seguinte, ela escreveu que o mal é tão banal que uma pessoa é capaz de simplesmente não sentir nada, nenhuma reação e nada, e dizer que estava cumprindo ordens em relação àquilo ali. Gente, o mundo foi de cima da mulher com tudo. Eu tenho certeza que ela morreu por causa disso. O mundo foi de cima da mulher com tudo. Porque o mundo esperou que ela fosse colocar sangue mesmo na mão e escrever para arrebentar com o negócio. E ela fala assim, não é isso. Aquilo ali vai além. Vocês não estão entendendo. Vocês estão esperando o ódio. O mal é tão... Ele banalizou tanto mal naquele período que ele não consegue expressar. Para ele não consegue nem enxergar. Como que o mal é banal? Então, e o que aconteceu? A comunidade judaica inteira foi contra ela. Ela voltou para a universidade e ela ia almoçar, todo mundo saía de perto dela, todos os judeus
Você traiu o nosso povo. Como que você escreve isso? Você tinha que acabar com ele. Você escreve que é simplesmente um robô, que não sei o quê. Eu tenho certeza que a mulher morreu. Depois ela viveu pouco. Ela morreu logo depois do julgamento de Eichmann, que foi um certo desgaste que ela teve muito grande com a comunidade dela, com as origens dela, e por ela ter criado a teoria da banalidade do mal. Essa teoria da banalidade do mal cai até no exame de ordem. Quem que foi responsável, que livro que aparece isso? Para quem tiver interesse em ver toda essa história, né, de Hannah Arendt, eu vou escrever aqui o nome do livro. Acho que o nome dele tem 2 N's. Eichmann. Professora, essa questão da banalidade do mal é muito interessante você ser olhada com os estudos e aquela pesquisa, primeiro os estudos de Piaget, que ele fala sobre como vão sendo moldados os comportamentos humanos, e aquele experimento da prisão de Stanford com o Zimbardo. Eu acho que já tem até umas pesquisas que relacionam mesmo isso aí. Porque no caso de Stanford é justamente como o poder das pessoas faz com que elas tratem as outras pessoas más, como no caso da prisão de Stanford, que os pesquisadores, os cientistas, as cobaias, começam a torturar as outras cobaias só porque eles têm mais poder. E tem a questão também, que eu, como falei, do Piaget, que ele fala, eu não sei se é o Piaget, eu posso estar confundindo também, mas que existem pessoas, a maior parte das pessoas nunca vão pensar além das normas, sempre seguiram as normas. Apenas 3% da população vai agir conforme princípios, conforme os valores que elas carregam dentro de si, e não com base nas normas. Tem Você está falando do Alex? Ou do Work? Acho que é Alex. Eu não sei, alguém que fala sobre isso. A gente estudou em psicologia. Acho que é o Piaget da área da educação. A gente estudou em psicologia 1. Isso aí, e eu lembro até hoje. Olha, tá aí. Vai cair em mim, certeza. Gente, olha só. O nome do livro é Eichmann. Eu falo Eichmann, mas muita gente fala Eichmann. Eichmann em Jerusalém. Esse é o livro, existe o livro, tá? É a Hannah Arendt que escreveu. Tudo isso que eu falei para vocês, ela escreveu depois. O artigo que ela fez, ela transformou, foi um dos últimos livros que ela escreveu. Logo depois ela morreu. Todo mundo fala que foi depois desse episódio que ela se desgastou tanto, ela teve depressão, foi muito complicado a situação, pelo posicionamento dela, e aí ela morreu. Foi um dos últimos livros que ela escreveu, Eichmann em Jerusalém. Se vocês colocarem no Google agora aí, no Google, coloca Eichmann Jerusalém, vocês vão ver o que vai aparecer. Agora, tem um filme que se chama Hannah Arendt. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. O filme Hannah Arendt é exatamente ela indo. Se não tiver nada para fazer hoje, quem tiver, vê de noite. Quem não tiver, acha. Às vezes ele aparece no Netflix, às vezes ele sai, às vezes ele aparece no Now, porque ele ficou muito tempo no Telecine. Aí ele sai, não é documentário não, é um filme mesmo, tá? É o filme dela indo para Jerusalém acompanhar o julgamento e o que ela escreveu, a pressão que ela... E tudo isso que eu falei para vocês, vocês conseguem ver no filme. Gente, assiste esse filme. Aí vocês vão conhecer Hannah Arendt bem mesmo, né? Não tem como depois falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar pelo menos a capinha aqui para mostrar para vocês. É esse filme aqui, ó. Hannah Arendt. É um filme mesmo, tá? Não é esses documentários cansativos, não. Vocês já começam a assistir o filme. Foi a maior filósofa política. Ela não gostava de ser intitulada filósofa. Ela fala que ela era da ciência política. Mas ela era da área. Por isso que vocês ouviram com a Antônia, ela era da área da filosofia política.
é uma das maiores filósofas políticas que a gente teve, né, que escreveu sobre os regimes totalitaristas, só que a última obra dela, uma das últimas, é a mais polêmica, que foi Eichmann em Jerusalém. Então, foi o julgamento do nazista que ela acompanhou e voltou com a teoria da banalidade do mal. A professora, conhecida como a professora que fumava durante as aulas. Na universidade, ela sentava, podia fazer isso, ela sentava com os alunos dela e os alunos dela eram apaixonados nela. Ela sentava, já tirava o cigarro, já fumava lá junto com os alunos, conversava, e eles discutiam filosofia o tempo todo. Enfim, assistam para vocês, pelo menos se vocês forem perguntados, gente, vocês já ouviram falar de Hannah Arendt? Pelo menos esse filme, assistam para vocês verem como que foi o final ali, o fechamento da vida dela, mas dá para ter um conhecimento do que aconteceu. Tenho certeza que vocês vão sofisticar muito o conhecimento de vocês. Não tem como estudar direitos humanos sem conhecer Hannah Arendt. E existem muitos eventos sobre Hannah Arendt. Em São Paulo tem um Instituto Hannah Arendt, onde as pessoas especialistas ficam lá desenvolvendo pesquisa sobre a obra dela, tá? E é isso, vocês vão ficar assim, gente, a mulher foi lá e fez isso, todo mundo esperando, a mulher volta de outro jeito. Você fica louquinho no filme, você fica desorientado. E aí você fica tentando entender a cabeça dela, o que passou na cabeça dela, por que ela chegou nessa teoria. É muito interessante mesmo, tá bom? Gente, alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Não? Ó, beleza. Então, parabéns para quem apresentou hoje. Foi muito bom. Já são 15 para quase 20 para as 10 já. Vamos encerrar, vocês têm aula agora. E aí, na próxima aula, preparem para vocês falarem. Vocês viram entendendo nada de outro mundo, fala algumas coisas sobre o país, sobre o sistema, traz alguns casos. E acaba que, no meio da aula, a gente vai desdobrando e puxando outras coisas aqui que vai encaixando nos países que vocês escolheram, tá? O que é falado, os principais problemas e relacionar alguns autores aí para enriquecer, pensar um pouco fora da caixinha, né? Pensar direito, mas com o que com direito pode se relacionar, o que eu posso contribuir, ler, para eu poder conversar, sentar num lugar, e se vocês estão num ambiente científico. Ontem eu recebi uma mensagem, eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu recebi uma mensagem de uma aluna muito querida, dessa turma, e ela com interesse muito grande na área internacional, nessa área direitos humanos internacional, e não adianta, o principal caminho sempre para o crescimento, sempre vai ser aprofundar mais no conhecimento, não tem como. E a pesquisa, ela é um caminho que vai te puxando naturalmente para você ir entrando, principalmente se for nessa área do direito internacional, dos direitos humanos, algo que seja internacional, a própria pesquisa, o próprio sistema internacional, ele se interessa muito pela pesquisa. Então, quando você começa já a pesquisa cedo, e você vai desenvolvendo a pesquisa, se tornando um pesquisador nessa área, você vai entrando nos ciclos, né, do sistema internacional, nos organismos, e você é visto e você vai acabar, naturalmente, essa rede, esse sistema, ele te puxa. Então, respondo mais uma vez, falo para vocês, respondendo mais uma vez ela, porque ela está aqui, o caminho principal ali, com certeza, para entrar, e para quem se interessa muito por esse sistema internacional, é a pesquisa. E a pesquisa, ela nunca vai ser só na área internacional. Ela vai te exigir conhecimentos paralelos, conhecimentos que estão ligados ao direito. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Não ignorem a literatura, não ignorem a importância da filosofia, da sociologia, até porque os principais autores de direitos humanos, de direito internacional, eles são da filosofia, não tem como. É isso. Gente, muito obrigada pela aula. Boa semana para vocês. Parabéns pelas apresentações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Depois eu coloco lá uma perguntinha nas questões avaliativas, que eu tenho que colocar até o dia 13, tá, Emily? Eu vou colocando lá e vocês entregam até a terceira VA, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Bom dia, professora. Obrigada. Obrigada. Parabéns aí. Tchau, professora. Tchau, gente. Até mais. Assiste o filme.